Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui nesta nova edição do Paulo Talks. É muito bom estar de volta e trazer assuntos interessantes para a nossa discussão aqui, nesse patrocínio especial da Fractal Software Inteligente, né, da manutenção moderna, competitiva, com todo o tipo de ferramentas e acessórios necessários a uma boa gestão de ativos, seja manutenção predial, manutenção industrial e gestão de facilities, né? Muito obrigado, pessoal da Fractal, por todo este suporte e essa disponibilidade desse espaço aqui para o nosso Paulo Talks. Eu sou Paulo Walter e eu sou um especialista na área de gestão de ativos, manutenção e metido a entrevistador. De vez em quando faço aqui os nossos cometimentos aqui no Paulo Talks, trazendo gente da melhor, da mais importante estirpe, que possa nos agregar conhecimentos no tratamento de cases, adiantamento, alguns tipos de spoilers do que vem por aí na nossa profissão, no nosso dia a dia da gestão de ativos. Hoje temos um convidado hiper, ultra, mega especial. O Valdir Pandolfi, um amigo meu de longa data, já de algumas décadas, né? O Valdir, deixa eu ler aqui, porque o currículo do Valdir é um negócio impressionante. Valdir, seja muito bem-vindo. deixa, eu, Prazer. deixa Prazer, eu Paulo. fazer sua apresentação aqui. Ó. Valdir é responsável pelo Comitê de Dados e Inteligência Artificial da Associação Brasileira da Internet das Coisas, a ABINC. Ele tem mais de 35 anos de experiência profissional. Olha lá os cabelinhos brancos do Valdir. Né? Isso não é pintado não, né, Valdir? É, É natural. 35 não, anos de natural. experiência. Já militou em diversas empresas de Banco Safra, Centro Paula Souza, a IFS, Vantive, Ottos Origine, Últimos. E ele tem atuações com ERPs, CRMs, BPMs e atualmente consciência de dados e inteligência artificial na Scientific Cloud, empresa da qual ele é um dos sócios, dos profissionais que se agregaram em torno desse negocinho chamado inteligência artificial e internet das coisas, que é o mote da nossa conversa de hoje. Valdir, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação. Mas realmente, o, acho que 35, 40 anos de estrada, né? Faz a gente aparecer num monte de empresas, né? Isso daí é legal porque você vai mudando e vai evoluindo, vai crescendo, vai pegando assuntos diversos, né? E o fato de estar hoje com inteligência artificial e ciência de dados, antes disso, eu estava com BPMS, ferramentas de BPM, de processo. Antes disso, CRM, e onde a gente se encontrou na questão de manutenção, né? Eu trabalhava com manutenção de aeronaves, né? Para, enfim, para as companhias aéreas aí brasileiras e na América Sabe, Latina. Valdir, tenho uma trajetória nessa área de manutenção e uma das coisas que eu aprendi que a melhor coisa desse mundo é você se cercar dos bons, né? Tem um ditado que diz que ao subir no ombro de gigante você vai enxergar mais longe. E você Opa, para mim, eu tenho uma admiração pelo seu trabalho e sei que você hoje atua como professor da FATEC, né, no curso de processamento de dados, já fui, e né? na Já fui. SPM no MBA de marketing de serviço. E então É, tudo isso aí significa que você juntou uma quantidade tal de conhecimentos teóricos e práticos e que tem a pachorra de repassar tudo isso e não guardar só para você. Isso é muito importante, né? Eu admiro isso muito aí. essa parte aí. A única coisa que eu não gosto muito de você é aquela história de você ser, vou usar uma palavra aqui um pouco difícil, não sei nem se tem censura, Palmeira, né? Você é Palmeira, né? Torce lá, torce pro Verdão. Então, vamos aproveitar um pouquinho que está com a maré boa É, tá certo. e vamos tirar proveito Enquanto a disso, né? inteligência artificial não resolve os resultados de campo lá no futebol, eu quero começar essa entrevista aqui abrindo o jogo, Valdir.
Desde que eu convidei É. você algumas semanas atrás, e você achou um buraquinho na agenda aí para essa entrevista, desde sempre agradecemos muito pelo seu tempo. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, Valdir, fala aí para gente, você como especialista em internet das coisas, inteligência artificial, que está mandando ver para vários clientes em projetos bem interessantes, quando é que eu vou ficar desempregado por causa da inteligência artificial? Olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Essa é a pergunta que todo mundo faz e todo mundo se preocupa, né? Obviamente que a inteligência artificial, se ela substitui ou ela parte da inteligência natural, né? Ela automatiza alguma coisa que você faz de forma muito repetitiva, e se você consegue automatizar, obviamente que aquela atividade vai deixar de ser feita por um ser humano. Mas quando você trabalha com a questão de automatizar coisas repetitivas, que agrega para o ser humano ficar trabalhando nesse dia a dia sempre na mesma coisa? Parece aquele filme, né, do Charlie Chaplin, né, Tempos Uhum. Modernos, fica apertando parafuso, parafuso, e aí ele sai de lá apertando, vai para casa como se estivesse apertando parafuso. Então, e isso aí é uma conversa que a gente tem constantemente com todo mundo. Vai substituir? Não, você vai eliminar atividades repetitivas e você vai usar aquele recurso humano para atividades mais nobres. Então, aquela questão do aperto no parafuso deixa de ser humana, passa para ser automática, robótica, o que quer que seja, e você pega aquele ser humano, por exemplo, para verificar a É, qualidade, eu, coisa que em algum momento a máquina pode não estar fazendo de bem, mas o ser humano tem aquele apelo, aquela visão diferente daquele problema e vai para um setor de qualidade, por exemplo. Então, falar assim, não vai perder emprego? Não, vai se substituir, vai para outra atividade. é, é, nós, Desculpa. nós começamos a nossa atividade lá no século passado com um negocinho chamado papel carbono. De acordo com a importância da Sim, ordem de serviço, ela era tirada em 3 ou 4 vias. Tinha um papel carbono, você preenchia, e aquela, uma via ia para quem dá manutenção, outra para o pessoal da operação, outra para o histórico, outra para não sei o quê. E tinham vários papéis carbono ali, nas notas fiscais também era assim. Depois aí entrou um negócio chamado copia e cola, né? Ctrl F, Ctrl C, Ctrl V, mas tudo isso era só uma repetição do original que estava na ponta, né? Tanto no carbono quanto no Ctrl C, Ctrl V. o processo era o Isso, mas mesmo, a né? inteligência artificial ela acaba agregando alguma coisa a mais, né? Então eu vou direto ao assunto aqui, porque a gente já conversou um pouco sobre a pauta do que a gente ia falar, e eu perguntar para você, na manutenção, né, essa manutenção que a gente tem do dia a dia, de ativos, numa fábrica de bebidas, numa siderúrgica, que a gente tem num navio, que a gente tem num porto, né, aquela manutenção diuturna de equipamentos vibratórios, equipamentos giratórios, equipamentos que sobem, descem, esteiras, etc, etc. Hoje, assim, sendo você é um dos caras que está surfando essa onda, onde que essa ciência de dados, essa visão computacional e ainda a realidade aumentada já estão sendo aplicadas na manutenção. Na manutenção industrial. Você tem cases aí, pode dizer para a gente que estágio nós estamos nisso aí? Olha, Paulo, o que você falou três itens aí: ciência de dados, visão computacional, realidade aumentada, Coisa diferente, né? né? Tudo está dentro, Bem, exato, está tudo dentro do guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva inteligência artificial, né? E essa separação é um negócio meio interessante, porque cada segmento, cada entidade, enfim, faz uma separação diferente. Mas assim, dentro do que você colocou, a questão, por exemplo, nessa relacionada à manutenção das. Vamos pegar da visão computacional isso aí. Não, vamos pensar na ciência de dados. Todos estão capturando o dado de alguma forma. Essa é a verdade. A realidade aumentada está proporcionando você pegar um dado mais próximo do dispositivo, até fazer algum tipo de treinamento, passar informações para quem está dando a manutenção, enfim. Mas toda essa atividade que é executada por esse técnico, ela é registrada de alguma forma e a gente consegue depois usar essa informação para melhorar o processo ou otimizar esse processo de inclusive manutenção, evitar tá? falhas. Evitar, exatamente. Otimização não só do processo, é justamente tentando chegar na minimização de falhas, Isso aí né? E seria uma tentar espécie de identificar falhas. maximização
do histórico dos equipamentos para você ter antecipação a uma série de problemas. Exatamente, se antecipar. Então, a questão da realidade aumentada é essa. A questão da visão computacional, a gente pode pensar no sentido de usar aquelas câmeras que você tem disponíveis já em algum local da sua estrutura para filmar, por exemplo, uma produção de refrigerante. Então, você vê de vez ou outra, você vê aquela, na TV a cabo, um programa chamado Fábrica, enfim, alguma coisa relacionada a coisas, tal. Eles mostram produção de vários produtos. E você vê lá, manualmente produzindo e alguém manualmente tirando, olhando onde que é o problema, tira aquela caixinha, deixa passar o resto, tal, tal, tal. A visão computacional, ela proporcionaria uma melhor qualidade nisso, porque ela vai enxergar com os olhos não humanos. Ela vai enxergar, ela vai fotografar aquela informação, vai fotografar aquele produto, vai obter informação e vai arquivar aquilo lá para depois você usar na ciência de dados no futuro. E a questão da ciência de dados, você obtém. Mais um detalhe. Com a visão computacional, você está usando um IoT. É uma ferramenta de internet das coisas aí, porque está ligado à internet. Com a ciência de dados, o que você vai fazer? Você vai pegar as informações que você obteve do seu RP de manutenção. Você vai pegar informações que você obteve da visão computacional. Vai da realidade aumentada. Você vai pegar essas informações todas, esses dados todos que estão dispersos, e isso é um negócio que eu tenho conversado muito em alguns eventos que a gente participa pela BINC, se gera muito dado usando o IoT e se usa muito pouco no dia a dia. Então, a pessoa, às vezes, ela fica feliz de ter um sensor na máquina dela de vibração, temperatura, pega essa informação e fala, se a temperatura passar de 18 graus, me sinaliza. Se ela passar de 12, me sinaliza. E daí? E quantas vezes acontece isso no mês, na semana, no dia? Vamos usar essa informação melhor e a ciência de dados proporcionaria isso. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma melhor, esses dados que eu obtive da visão computacional, da realidade aumentada, de um RP que eu tenho, de um sistema de manutenção da Fractal, que está ali, né, buscando o tempo inteiro informação, com a ciência de dados, eu vou conseguir pegar essa informação, disponibilizar num cloud e vou conseguir, analisando, usando métodos estatísticos, buscar comportamentos, padrões e comportamentos que eu não conseguiria pegar no dia a dia através de uma planilha Excel ou olhando. Então, a ciência de dados, a gente tem que entender uma coisa, ela trabalha com alto volume de dados. Quantidade Os de dados variáveis dispersos vão virar gigantescas. informação e a própria inteligência pode tomar decisão sem a presença do ser humano. Eu sempre Exatamente. comparo, Para isso, Valdir, quando falamos de evolução da tecnologia, a manutenção com a medicina, né? Então, no passado, o médico precisava ir lá escutar o paciente, abre a língua, mostra os dentes, deixa eu olhar seu olho e tal, ver as suas unhas, etc, etc. Era um exame evidencial, né, daquilo que podia ser visualizado. Foi assim no início da medicina. Depois passou-se para o lado de dentro, né, com os estudos de todas as vísceras, de tudo que tem dentro do nosso corpo. E você passou a ter exame de sangue, exame de urina, uma série de saliva, diabo a quatro. Hoje, a medicina, né, que avança passos larguíssimos com relação à inteligência artificial, à internet das coisas e realidade aumentada, já consegue fazer operações robóticas, né, sem intervenção do ser humano. Você tem alguma coisa para dizer com relação ao chão de fábrica sobre essa mesma situação? olha, Paulo, Porque é a o que a gente gente estava estava falando conversando. antes só da prevenção, ótimo, os Sim, sintomas e tal. Agora eu estou falando da sim, intervenção, quando você vai lá e vai a intervir no intervenção. equipamento. O que acontece hoje? Obviamente, tudo começa com a participação humana, que é ele efetivamente que vai gerar as informações ou vai mostrar o processo que ele usa para a obtenção da informação, para você depois automatizar usando esse conhecimento. Hum, É bem parecido com a automação do processo, né? Como que você faz esse processo? Eu faço dessa forma, você automatiza
e deixa de fazer manualmente, faz automatizado. A mesma coisa se aplica na inteligência artificial. Aquela pessoa que está lá. Recentemente eu fui numa fábrica que eles falavam assim: há 40 anos que aquela pessoa faz a mesma coisa. Ele é o cara que consegue olhar e saber se vai dar certo aquele produto que está sendo rodado ou não, e se não estiver, se não der certo, ele sabe a resposta. Esse é o cara, aquele que a gente comenta, do especialista, né? Que o navio está em alto mar, o motor encrenca, para de funcionar, ele vai lá e cobra 50 mil reais para consertar. E o cara fala, pô, consegue 50 mil reais para bater o martelinho e fazer funcionar? Ele fala, é porque eu sei onde bate o martelo. Né? Então, ele é o conhecedor do assunto. Então, se a gente conseguir trazer essa informação que está para esse especialista para dentro da inteligência artificial, ela vai fazer interações com os equipamentos, interações com todos que tem na linha de produção e tomar uma ação baseada no que ele aprendeu com o que essa pessoa explicou. Obviamente que essa pessoa uma vez ela vai sair do circuito, ensinou, vai cuidar de outra atividade e o equipamento vai funcionar. Acontecerão outros fatos que não estavam previstos. Então a gente vai pegar essa inteligência artificial, vai treinando a todo momento essa inteligência com novidades para que ele possa tomar ações cada vez mais com mais assertividade, né? Com mais qualidade. Hoje ele está dando 90% de acerto, falta 10%. Vamos ensinando, vamos aprendendo novos comportamentos, identificando novos comportamentos e padrões, treinando o algoritmo para que ele continue evoluindo dentro desse processo aí de tomada de decisão ou de ajuda na linha de produção. Não sei se é isso que você esperava, mas... Não, é isso que eu quero, né, extrair de você. Quero extrair de você. Inteligência artificial, até onde eu tenho entendido, é exatamente isso. Você tem que municiá-la, né? Tanto é que temos agora recentemente acordos entre o ChatGPT e outras empresas que estão treinando seus robôs usando material do New York Times, né? Artigos para compor a sua inteligência, a sua memória. Valdir Pandolfi e Paulo Walter têm uma experiência, têm toda uma vivência, têm toda uma formação, né, línguas aprendidas, uso de softwares, etc. Isso está na nossa cabeça. A inteligência artificial exatamente procura chupar, no bom sentido, tudo isso que a gente tem e trazer para dentro de uma plataforma colaborativa, né, que seria a junção, uma grande inteligência, usando a inteligência no mesmo lugar, do Valdir, do Paulo, do Lorival Tavares, uma série de outras pessoas que são dominantes dos assuntos. É assim que eu entendo que a inteligência artificial funciona. Mas, trazendo a inteligência artificial para a nossa prática do dia a dia, hoje, como é que está a questão dos custos, Pandolfi? Porque você sabe que manutenção, nós estamos falando aqui para minha galera é manutenção, o pessoal que está lá nas fábricas, fabricando sandálias, fabricando bolsas, produzindo petróleo, gasolina, é o pessoal que está, né, fazendo chapas de aço, essa é a turma que nos acompanha aqui, o pessoal que fabrica desde Coca-Cola até né, os mais diversos tipos de turbinas. Essa é a galera com quem a gente está conversando nesse momento. Eles estão assistindo a nossa conversa e eu quero saber, vale a pena hoje, desde já, investir em internet das coisas, realidade aumentada, internet e inteligência artificial na manutenção? Paulo, você falou um negócio, eu acho que o tempo que a gente vendia lá aquelas soluções na área de Uhum. manutenção, né? Sempre tinha essa questão, falar a empresa perceber valor em automatizar o processo ou usar um mecanismo que capture dados e depois use isso daí para algum benefício do processo da empresa, né? O estágio atual, esse assunto ele está bem árido, né? Porque todo mundo está falando e ao mesmo tempo muitos comentários ou muitas conversas são muito superficiais, não se aprofundam. E a questão, quando você fala, não, vamos usar a inteligência generativa, vamos usar a visão computacional, vamos usar a realidade aumentada. Ele é muito bonito do ponto de vista teórico, porém, do ponto de vista prático, ele ainda tem um custo alto. Ele não é uma tecnologia
de custo barato, né? Porque você tem que, vamos Mas por quê? usar uma Porque ela visão ainda não é de computacional. prateleira? Ela ainda não é. Você tem, óbvio que você tem as questões de prateleira, você tem sensores muito baratos que você coloca na máquina e faz com que obtenha informação de IoT, por exemplo, para jogar para algum canto, mas o armazenamento ainda não está barato, né? O armazenamento, o volume de dados que você armazena é muito grande, então ele cresce exponencialmente. Você faz uma previsão, não, vou guardar no meu SSD do meu notebook. Esquece. A quantidade de informações que você está obtendo ao mesmo tempo, naquele instante, é muito grande. E vai armazenando. Então, a capacidade de armazenamento não é barata, por mais que fale que esteja barateando. A questão do software que você vai usar, ele não tem uma escala gigantesca a ponto de baratear muito. São poucos que estão usando e, consequentemente, você não tem a economia de escala. Então você paga por aquele software, você paga pelas câmeras, se são câmeras boas. Não adianta você pegar uma câmera que nem você vê alguns programas de TV que mostra a câmera de rua identificando alguma situação, mas você não consegue identificar nada porque a imagem é ruim. Você tem que ter uma câmera muito boa para poder captar aquela informação e transformar aquele dado e transformar numa informação. Então, esse processo todo, ele é um processo mais caro, mas está. Outra coisa, a questão que a gente vê o tempo inteiro, a questão da IA generativa. A todo momento lança um software novo. A todo momento é um concorrente do ChatGPT ou do GPT, todo mundo está lançando o seu. Aí você fala, não, isso aqui é barato, pega aquele barato para fazer um teste, para treinar. Realmente, você consegue pegar para os testes e treinar, você faz, num custo bom. À medida que você fala, agora eu vou colocar em produção, muitas vezes se torna proibitivo, porque você vai usar em produção uma coisa que você usou aqui em teste muito pequena e foi controlado. Então, o custo, a conta que você faz realmente na ponta do lápis entre o investimento e o retorno que você vai ter, eu acho que vai depender muito também do tipo de produção que você tem e produto que você está trabalhando. Uma coisa é você falar, vou controlar a produção de garrafa plástica. E outra, eu vou controlar a produção num veículo elétrico da Tesla, que tem que ter muita qualidade para poder não sair e voltar. Então, ainda, apesar de reduzir os custos de produção, custo operacional, né, que a gente fala, tornar a sua manutenção mais proativa, mais eficiente, ainda tem um custo de investimento que a gente ainda tem que olhar que tem esse tipo. Apesar de que, muitas vezes, esse investimento pode não ser uma aquisição de equipamento, você pode fazer ainda a locação, fazer o OPEX contra o CAPEX, ainda você consegue em algumas empresas fazendo É, isso daí. Mas, de qualquer forma, você tem é, de equipamento e é. pessoal. Eu entendo, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, que nós tínhamos a manutenção preventiva, que era baseada em laboratório. Alguém tipo dizia, olha, tem que trocar esse rolamento a cada tantas mil horas de funcionamento, tem que trocar o Sim. óleo, né, depois de tantos dias, etc, etc, enfim, algum tipo de intervenção que era baseada em fatos e dados históricos que te diziam que para você estar numa faixa de confiabilidade, você fazia aquela intervenção para trocar uma correia, para trocar um rolamento, para fazer um alinhamento de um redutor. Logo em seguida, isso estamos falando de 4 décadas atrás, vieram então as primeiras iniciativas da chamada manutenção preditiva, que é aquela que colhe os dados, né, dos equipamentos, essas informações, esses dados que vão virar informação. A gente trabalha com informação, não trabalha com dado. Né? O dado precisa ser arrumado, Sim. precisa ser apresentado bonitinho para poder virar uma informação e sobre ela se, se tomar uma decisão. Isso levou 40 anos e hoje a manutenção preditiva é extremamente barata, com a utilização de técnicas como termografia, análise de vibração e outros, né, que são de fácil utilização, de fácil implementação, com resultados bastante interessantes. Aí entra a manutenção condicional, que é essa que on-board, né, instalado nos equipamentos, nós temos câmeras e sensores que colhem as informações e vão para essa análise extra fantástica de acumulação de dados. Levou 40 anos
para a preditiva chegar ao estágio atual? Quanto tempo você estima que a inteligência artificial vai estar espraiada e de uso para todo mundo na velocidade que está correndo aí? Olhando para a sua Olha, bola de Paulo, cristal, que está ali do seu lado esquerdo, ali, que eu sei que você tem uma bola aí. não, eu bati a cabeça porque eu falei, caramba, agora essa pergunta aqui ela é bem complexa. E é o que você falou, eu que estou nesse mundo aqui, eu entrei no mundo da ciência de dados há questão de 5 anos, né? Inteligência artificial e ciência de dados. E de lá para cá, a evolução foi tão rápida, no último ano, ela foi tão rápida, que e me perguntaram se era uma vez, eu falei para o cara, falei, olha, eu preciso de uma bola de cristal, porque se pensar se eu falar em coisa de 5 anos, esquece, já perdi o bonde da história. Eu acredito realmente, pelo hype, né, que você vê, pela a questão da IA, todo mundo quer ter IA, todo mundo quer fazer IA, todo mundo diz que está fazendo IA. Eu diria assim que no, no, a resposta para o que você perguntou especificamente, eu diria que mais um ano e meio, você vai ter alguma coisa muito próxima de todo mundo trabalhando. A questão é, dentro dessa questão do hype, está se lançando muita coisa não utilizável. Está se lançando porque tem que se lançar. Porque senão você perde o bonde da Sim. história. E as empresas dizem, e isso daí, eu ouvi recentemente um CIO me falando assim, pô, o conselho chegou para mim e falou: você tem que ter transformação digital entre suas metas. Você tem que ter inteligência artificial entre suas metas. Colocou isso aí como meta para o cara e o cara falou: mas e aí, o que é isso daí? Qual que é a parte da inteligência artificial? Qual a parte da transformação digital que a empresa quer? O cara falou: não, eu quero ter. Então, esse eu quero ter torna essa coisa muito inatingível ou inexplorável, porque fica muito gigante. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em casos de uso, porque é mais palpável. Tem casos de uso que você vai rápido e resolve um problema, tem outros que você demora um pouco mais, mas você resolve o problema e traz esse retorno de investimento para dentro da empresa para você galgar um próximo passo. Mas essa questão que você colocou, a questão do prazo, eu penso que em um ano e meio, nós vamos estar. Um ano e meio, hein? Nós estamos em maio de 2024. Se você pensar o último ano, tudo que aconteceu, a partir do momento do chat GPT, o que você acha que vai ser daqui um ano e meio? Vai estar muito mais avançado, porque todos estão correndo atrás disso É, daí. Não é mais só a OpenAI que apareceu e falou, opa, não, o agora, chat GPT, toda semana, ela... como todo mundo sabe, já existe há mais de 5 anos. É que ele agora se popularizou. Todo mundo está falando, popularizou. né, é o word cloud do momento, envolve sempre inteligência artificial, puxando esse nome dessa ferramenta chamada chat É, GPT. Eu diria, ChatGPT. Pandolfo, se eu estiver errado, de novo, por favor, me corrija, que quem deixar para começar daqui a 2, 3 anos, depois que tudo estiver estabilizado, estará atrasado 2 ou 3 anos. Porque o uso Exato. da inteligência artificial, IoT e realidade aumentada, e etc, etc, é um aprendizado também, né? E eu acho que a gente tem que começar pelas dores, e não por aquilo que seria o gosto de alguém. Onde é que dói mais? Né? Onde é que está doendo? Onde é que eu estou sofrendo? É aqui. Então aqui vamos ver o que cabe dessas ferramentas para me resolver essas dores, né? Se eu, O caso de uso, né? O caso de né? uso. Se eu um estrategista disse, olha, se eu não sei por onde eu vou pelo menos para o lugar onde me interessa mais, né? Onde eu vou ter algum tipo de retorno que seja uma área nevrálgica da minha atuação. Agora, do ponto de vista, Pandolfo, profissional, vamos falar porque, né, essa entrevista que eu estou fazendo aqui com você, o Paulo Talks, é um negócio individual. Isso aqui não é exibido numa sala para 200 pessoas. As pessoas usam fone de Sim, ouvido, né, e vão nos assistir no YouTube, vão nos assistir no LinkedIn e nas demais redes sociais, né, de legal. forma individualizada. Então, nós estamos falando diretamente para as pessoas, não estamos falando com uma plateia ampla. Então, qual é a dica, Pandolfo, para um profissional que não é desse ramo, inteligência artificial, mas que é alguém que está lá na manutenção e precisa cuidar dos seus ativos e precisa também pensar como é que
e a coisa vai rolar, né? Pensando na perenidade dos negócios, das atividades, como é que vai rolar daqui num planejamento de 3 para 5 anos? Quais são as dicas de onde começar a se movimentar nesse Olha, campo? Paulo, como eu disse para você, esse é um assunto árido e extenso. Então, se você abrir qualquer internet hoje e começar a procurar no Google como eu me especializo em inteligência artificial voltado para manutenção, vai aparecer uma infinidade de coisa Os para você oportunistas. olhar. Oportunista. Se você entrar no chat GPT e fizer essa mesma pergunta, ele vai te elencar um monte de coisas para você fazer. Eu, do meu lado, o que eu tenho feito hoje? Que eu acho muito legal, por exemplo, esse tipo de conversa que a gente está tendo. Assim como está tendo esse tipo de conversa, você participa de palestras, participa de reuniões, webinar, porque se eu sair daqui e for conversar com uma outra pessoa sobre manutenção, ele vai falar coisas completamente diferentes do que a gente tratou hoje aqui. Então, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão. Eu, particularmente, por mais que possa parecer esquisito, eu, particularmente, eu procuro muito sobre esse assunto na internet, mas eu gosto muito de trabalhar com um aprendizado livro, de literatura de livros mesmo, que a gente lê sobre vários assuntos. Eu te mostrei um agora há pouco que eu estou lendo, que é o Indo Além do IA, né? Fugindo um pouquinho daquela hype e vamos focar em casos de uso, o que efetivamente vai trazer retorno. Treinamentos diversos que está aparecendo, se você for na USP, eles estão com o MBA aberto agora em inteligência artificial, sem custo, que você pode se inscrever e você vai ter um conhecimento interessante com o pessoal da USP. E isso daí pensando em universidade pública. Particular tem uma infinidade, né? Você tem uma série de coisas. Agora, para a pessoa que está no campo, que está ali dentro da empresa, que está tratando de manutenção, não tem jeito. Você tem que trazer aquele conhecimento genérico. O que é a IA? Como ela está dividida? Quais as partes que me interessam? O que vai ser a ciência de dados dentro do IA? É isso que a gente falou até agora. Capturar dados, trazer dados de várias fontes, ERP, IoT, visão computacional, trazer esses dados. O que eu faço com esses dados? Eu vou trabalhar, vou obter informação, e esse rapaz aí da área, nunca ele vai ter o conhecimento, a não ser que ele faça, estatístico de um estatístico, que possa olhar aqueles dados e tirar um proveito, mas ele vai saber o que ele precisa. Então, quando eu vou na empresa, eu vou lá com um time de estatísticos que não conhece a produção de refrigerante. Eu vou pegar aquele técnico e falar, me explica como é que funciona, os dados que você tem, e esse estatístico, conhecendo um pouco mais do negócio, ele consegue analisar aqueles dados e trazer, e identificar outliers, comportamentos, padrões que você não consegue ver normalmente em uma planilha Excel, por causa do volume de dados. E a Então, dispersão, né? O você volume pega de assim, dados e a dispersão, né? é gigantesco. Você pega assim, olha, Paulo, eu fui numa empresa recentemente, que é de conhecimento público, que eu não posso comentar, mas assim, eles trabalham no Excel com 40 variáveis e 1000 linhas. O cara buscava lá, rodava um software X ali, olhava, aparecia alguma coisa. Quando nós fomos buscar mais aprofundado, a coisa aumentou para 400 variáveis e mais de milhões de dados, linhas. Quando você põe para rodar um software, você vai percebendo discrepâncias ali, você vai percebendo comportamentos que você não analisa. Então você fala, com isso daí você ou traz uma melhoria no processo, ou você até pode eventualmente gerar um novo produto. Essa empresa que eu estou falando gerou um novo produto, porque quando ela olhou uma determinada situação de que um garoto de 19 anos parava de usar o serviço dele, por quê? Você vai lá no técnico, o técnico fala, talvez porque o pai tenha parado de pagar, daqui para frente é ele que vai pagar. Vamos criar um produto para esse garoto de 19 anos, para ele continuar usando o nosso serviço? Então é um exemplo assim, simples, mas que essa pessoa que está dentro que está nos ouvindo, que está dentro de um chão de fábrica, está dentro de uma indústria, parte do genérico, obviamente, e depois você vai direcionando para a sua atividade. Porque se você olhar tudo que está acontecendo no mundo em paralelo, você só vai fazer, a única coisa que vai fazer na vida vai ser estudar e ler. Você não vai ter tempo para nada, porque a diversidade de informações, entra numa livraria,
e procura o setor de inteligência artificial e ciência de dados. Cada livro que está lá, você tem uma vontade de pegar para você ler, né? Então, enfim, eu acho que esse seria o caminho que eu faria, tá? Tá certo. Tem que dizer se, Eu, eu, se faz sentido. Se você... a manutenção costumava, né? Está mudando bastante isso aí, graças a Deus, e graças aos profissionais do dia a dia que estão mostrando a sua importância dentro do processo evolutivo e da perenidade dos negócios em qualquer tipo de organização, que a manutenção é uma função estratégica e ela sempre trabalhou a reboque e agora ela está tendo que se antecipar, né? Para não ficar à deriva, né? Aquilo, né, que está acontecendo agora com uma velocidade muito grande. Então, estrategicamente, em algumas empresas, que são sempre as empresas líderes, já começa a existir a figura do key account, uma espécie de centralizador, um facilitador da introdução da inteligência artificial nos diversos setores, na área de suprimentos, na área de marketing, na área de operação, produção e também na área de manutenção. É raro, mas acontece, começa a existir nas empresas que são líderes, né? É, o que eu gostaria de saber de você, que é um fornecedor, um solucionador para essas empresas que estão buscando esse novo patamar de trabalho em suas gestões, né, sejam elas comerciais ou operacionais, é, como que a gente faz para pegar um trabalho desse feito dentro de uma instituição onde tem lá pessoas da geração como a nossa, baby, os filhos dos baby boomers, né? Com a geração Z que já nasceu com o celular na mão, né? Já parece que já nasceram com o celular na mão. Sim. Dá para compatibilizar você ter CEOs, gerentes, diretores acima dos 50 anos de idade, gerenciando essa garotada que tem 20, 21 e que acha que inteligência artificial sempre existiu? Agora, você está falando da questão da inteligência artificial. Tem uma pessoa que trabalha comigo que ela dá aula na faculdade à noite, né, de estatística. E ela foi falar sobre machine learning, foi falar sobre deep learning, sobre modelos estatísticos. E, cara, ela fez conversando. No final da aula, o aluno levanta a mão e fala: professora, quando você vai começar a falar de inteligência artificial? Ela falou: mas eu estou falando parte da. Não, não, quero saber sobre o chat GPT, que é o. Então, essa questão do chat GPT, ela é muito interessante, muito legal, uso bastante, uso muito. Tenho instalado no meu celular, no desespero, cara, facilita muito a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ele banalizou para a grande maioria da sociedade essa questão da inteligência artificial, né? Então tornou um pouquinho mais simplista. Não, agora está muito mais. Ah, não, vamos usar o chat GPT que vai resolver. Vamos fazer essa questão aí do GPT funcionar, que ele vai responder para a gente e até vai fazer trabalho. Só para dar uma pitada de comprometimento nisso que você está falando aí, outro dia eu estava fazendo um trabalho bastante específico sobre indicadores de manutenção e associado às normas internacionais, às diversas ISO certificáveis. E eu fiz os prompts lá, prompts gigantescos, para que o chat GPT me respondesse e me ajudasse nessa contribuição. Olha, eu repeti e modifiquei o prompt 3 vezes e por 3 vezes o chat GPT me trouxe informação errada. Errada. Não é uma Pois questão é, conceitual, que fulano pensa assim, fulano... Não, trouxe a informação errada, citando números e referências e estándares que simplesmente não tinham nada a ver, não existe. Aí, quando você acrescenta de novo, faz a mesma pergunta, o chat GPT, que é muito educado, te responde desculpa pelo erro e comete erros novos, né, em cima desse aqui. Ou seja, se você, se alucina. você é um usuário chinfrim, que você não sabe nada e você acha que o chat GPT vai resolver sua vida, você está lascado, que vai acontecer um monte de besteira. Você tem que ser um interlocutor qualificado para conversar com o chat GPT e tirar dele aquilo que É, ele
e lhe permitirá ser mais produtivo. Isso é um cuidado muito grande que ainda tem a ser tomado. E eu estou falando do ChatGPT 4.0, porque eu sou assinante, né, E aí já da está mais ferramenta evoluído que que o teoricamente dia a dia. estaria melhor aparelhada. Inclusive, Sim. Pandolfo, eu fiz o teste em inglês também. Peguei o mesmo prompt, tra traduzi para o inglês e pedi as mesmas professor. Os erros vieram novamente, novos erros, pelo menos isso, novos erros, Sim. usando o prompt que eu queria para falar sobre indicadores e associando eles a políticas de ESG, né? Environment, Social and Governance, gestão de ativos e indicadores. Mas, assim, erros assim muito absurdamente, inclusive citando autores que não tinham nada a ver, fazendo referências. É isso aí. Eu falo isso aí de vez em quando, o pessoal fala assim, olha, o problema de a gente tomar cuidado com o ChatGPT é que ele vai responder de qualquer Sim, forma. Se ele vai responder ele sempre certo, eu tem não uma sei, mas ele vai resposta. dar alguma Ele tem resposta. uma resposta. Então, fica esperto aí, porque você tem que saber separar um pouco o joio do trigo, ainda mais quando você trabalha com Uhum, dados, né? Quando você vai pegar uma informação, você vai perguntar sobre, me fale sobre a manutenção industrial no segmento de indústrias envasadoras de refrigerante. Aí, cara, ele vai trazer um monte de documento que ele vai buscar e vai ser relevante, né? Agora, quando você pergunta números, estatísticas, você tem que tomar um cuidado, porque você não sabe de onde ele está trazendo e como você faz para validar, né? Mas respondendo aquela sua pergunta sobre a questão geracional, que eu acho que está sendo bem, bem interessante, é a junção dos cabelos brancos com essa geração que está entrando agora, que já está um tempinho no campo, dada a evolução tão rápida do mundo, né, o que está acontecendo, certas coisas que o cabelo branco viveu e de uma forma e teve que dar uma solução dentro daquele período que ele estava e ele aprendeu, ele sabe como fazer, tal, tal, tal. Quando chega no tempo atual, você vai ver uma outra forma de tratar aquele problema. Você tratou de um jeito e hoje você trata de outro, mais rápido, outras ferramentas, outras metodologias, outra forma de pensar, né? Porque a gente tinha uma forma de pensar, o pessoal hoje tem. Eu convivo muito com o pessoal na nossa empresa, que a gente tem para todos os gostos, a idade do pessoal é bem diversificada. Então você vai aprendendo também, porque aquele pessoal que está lá nos seus 25 anos tem uma percepção, quer dar uma solução de uma forma diferente do que a gente daria. E a gente vai crescendo nessa discussão, porque você vai aprendendo e fala, faz sentido nos tempos atuais o que ele está falando, por causa da metodologia, por causa da gestão do projeto, por exemplo, que você está usando. A gente usava projeto Big Bang, a gestão. Você tinha lá, começava e terminava em um ano, e aí chegava naquele final de um ano, o cara falava, poxa, sinto muito, mas não é o que eu imaginava. Hoje, você vai criando, você vai errando, você vai evoluindo, vai testando, né? E aqui, o tempo inteiro com o usuário, quando chega no final, em tese, você conseguiu entregar o que ele estava esperando. Mas tem uma coisa que atualmente que a gente não fazia, mas que hoje faz e é bem aceito, que é a tentativa e erro. É melhor você tentar e errar antes do que você deixar para errar lá no final, que o custo vai ser maior. Então vamos deixar, vamos testar, errar antes, errou, não funcionou, joga fora e vamos fazer outro teste. Vamos fazer. Então isso daí eu acho que é bem interessante e esse pessoal já vem com essa cabeça de fazer rápido, testar e pôr para funcionar. A gente fala assim, nos idos, quando você era um programador, você tinha que testar um teste de mesa muito apurado, porque o custo do computador era muito caro para você testar, processando e gerando papel. Hoje, o custo do equipamento está muito barato. Você pode testar e testar quanto você quiser, põe lá e você não pensa mais tanto no fluxo, né, no teste de mesa. Você já vai lá e põe para rodar, para rodar. Então o mundo mudou. Isso é uma coisa que eu tenho que me adaptar. As pessoas estão fazendo dessa forma que eu acho legal, viável. Dá o resultado? Deu o resultado. Então a convivência, ela está sendo interessante, eu acho que está sendo válida. Tá? Ambos os lados estão aprendendo. Um lado aprende, né? Enfim, ambos os lados estão aprendendo. É isso que eu isso. acho.
Já estamos chegando na fase final da nossa entrevista. Excelente conversa, Pandolfo. Já Não, entrevista boa é aquela que deixa a gente com vontade de fazer mais perguntas. Não foi dá para suficiente. ficar mais, batendo mais Não foi papo, né? suficiente. Puxa, tem mais coisa a ser explorada, mais coisa a ser vista nisso aí. Bom, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de internet das coisas, estamos falando de realidade aumentada, enfim, indústria 4.0 na veia, todo mundo sendo obrigado a utilizar isso aí. Pergunto para você, né, que você é proprietária de uma startup, é um profissional de sucesso, está com a agenda bastante cheia, porque tem muita gente conversando com você, imagino que seja naquela linha, né? O cliente que não sabe o que quer, né? Mas ele sabe o que ele não quer. A primeira pergunta que a gente faz quando aborda um cliente, principalmente para projetos de inovação, é perguntar a ele o que ele não quer, porque com certeza ele não sabe direito o que ele quer, né? Estamos falando de manutenção, estamos falando de, né, disponibilidade de ativos, de confiabilidade, etc, etc. Mas o profissional de manutenção hoje, né, o Teresa estava numa entrevista com o professor Luiz Verri, aqui no Paulo Talks, e falávamos sobre paradas de manutenção, tá certo? E a parada de manutenção já usa inteligência artificial, porque a acumulação de dados, né, de experiências, você usa inteligência artificial. Mas nas paradas de manutenção acontece muita troca de equipamentos. Equipamentos novos, processos novos que são inseridos e ssão colocados lá. Qual é a sua dica em relação a uma seleção de equipamentos, já contemplando essa necessidade? Porque é o que eu sempre digo, quando você entra numa loja e compra um aparelho de som, uma televisão e sai com ela nas costas, você já sabe que lá pelos fundos da loja está chegando um equipamento mais moderno, uma televisão mais moderna, um aparelho de som mais moderno que aquele que você está levando. Eu comprei no Natal o top de linha de um aparelho Samsung de celular e já tem 3 outros modelos superiores a ele, nós estamos em abril, já né? é. Então, qual é a dica para o profissional de manutenção que hoje é responsável também pelo CAPEX, onde tem essas transformações? Que você diria para um profissional de manutenção ao cuidar sobre instalação de novos equipamentos, aquisição de novos ativos, que ele deveria prestar atenção? Você sabe, Paulo, obviamente que naquela pirâmide das empresas de grande porte, SMB, pequeno porte, cada uma tem uma forma de abordar Sim, diferente, sim. né? Uma produtora de cerveja da Heineken que produz milhões por semana de De garrafas, hectolitros, né? para ela falar, se eu trouxer uma máquina nova e colocar aqui, vai ser 1,5 milhão. E o cara vai falar, bom, tem mercado para esse 1,5 milhão? Tem, então vamos trocar. É mais ou menos assim, sendo bem simplista, né? Agora, quando você trabalha com empresas de menor porte, aquela empresa que o pai construiu, que o filho está assumindo, essas coisas todas, esse é um negócio, uma questão interessante, que é aquela indústria que o pai construiu, comprou aquele maquinário no passado e até hoje pagou a faculdade do filho, da filha, de todo mundo fazendo usando aquele maquinário do jeito que está, o filho começa a assumir e o filho vem com a cabeça de tecnologia, de digital. Ele já usa celular já há muito tempo, ele tem. Então, nessa situação, você tem um filho que está para assumir, um pai que não quer ainda sair. E aí o filho fala: precisamos tornar essa empresa mais digital, nós estamos obsoletos. Olha só, lá fora estão achando que nós somos o Fred Flintstone. E o pai fala: eu paguei sua faculdade usando isso daqui e quero Conheço continuar. algumas piadas que usam Então, esse mote aí. Então, o que, que eu penso nesse negócio aí? Falar, bom, vamos tentar tirar. Essa máquina ainda, você consegue tirar mais coisa dela? Cara, eu não consigo tirar mais muita coisa porque ela dá muito problema de manutenção, ela aquece muito, ela. Tá bom. Se você colocar dispositivos de IoT nessa máquina, que permita você. Quando você fala ela aquece muito, na hora que ela aqueceu no modelo antigo, ela aqueceu e parou de funcionar. Ou alguém percebeu que estava aquecendo, foi lá e desligou. Quando você começa a trazer dispositivos de IoT, por exemplo, para plugar nessa máquina, que vai medir temperatura, vibração,
Acho que eu lembro assim que vem cabeça, temperatura, vibração e outra variável. Você vai dar uma sobrevida para esse equipamento, porque você vai começar a buscar informações, criar um histórico e lá na frente você conseguir perceber algum padrão que faz com que aquela máquina esquente e você não deixe Você não acontecer de mudou novo. Você está dando a uma essência do equipamento em si, mas está monitorando todos os seus dados, né, de forma que você possa acompanhar a evolução de toda e qualquer possível falha, qualquer sobrevida defeito que vai levar a uma falha. sem ter que investir, sem ter que gastar no equipamento Isso. novo, tá? Obviamente que isso aí depende da produção que o cara tem, o que ele vende, se ele vende Coca-Cola no deserto, se ele está vendendo alguma coisa que é de difícil venda, é muito exclusiva. Então, mas assim, genericamente falando, bem simplista, eu enxergo dessa forma, tá? Eu que trabalho com ciência de dados, eu vou numa indústria que vou conversar com o pai, e o pai fala: caramba, eu não tenho aqui a minha máquina antiga, não faz sentido. Agora, o que eu percebo, e a gente conversa na BINC, inclusive, sobre isso, é por que Inclusive, a gente não isso é pega uma aquela. ajuda muito grande para uma extensão de vida útil do equipamento. Porque Exato, se ele está exato. produzindo, se ele está conseguindo tirar dele o que te interessa, isso, o monitoramento vai fazer com que você evite falhas, né, as chamados defeitos crônicos, né, e as falhas também, e aí você vai conseguir estender a vida útil do equipamento e também a confiabilidade dele durante esse uso. Pandolfo, para encerrar aqui a Exato. nossa conversa, né? Infelizmente a gente está um pouco amarrado com a questão da hora, né? Você falou aí sobre essa questão da digitalização, né? Eu preciso fechar com chave de ouro aqui esse nosso, Aliás, chave é um negócio que daqui a pouco não tem mais, né? Ninguém está usando mais chave, né? Reconhecimento facial, reconhecimento digital, né? Esse tipo de coisa, chave ninguém vai ter. Mas, mas você sabe, Paulo, só aproveitando isso daí que a gente falando sobre chave, reconhecimento facial, hoje existe uma preocupação muito grande, porque qualquer coisa digital, qualquer equipamento dessa forma digital, ele é facilmente hackeado. Sim. Então já tem essa preocupação que o cara, para entrar com o digital, com o facial na sua casa, o cara usa uma foto. O cara hackeia a sua chave digital que está na porta, ele tem um mecanismo que ele também, esse mundo está muito complexo nesse aspecto, né? Porque você inventa uma facilidade, alguém inventa Não, mas uma o dificuldade. chaveiro ganha vida abrindo porta sem chave, né? Sempre teve. Mas, Pandolfo, Exato. uma questão muito simples para fechar com chave de ouro de como é que se faz uma digitalização, essa parte aí que nós conversamos aqui, que se chama QR Code fase 2, né? O QR Code 2D, né? É 2D que se chama? Não, hã? 2D. 2D. Explica pra gente onde ele se insere Tridimensional. nesse negócio todo aí. E agora, Paulo, agora você me pegou totalmente, que é um assunto dentro daquela gama de coisas que existe na inteligência artificial. Esse é um assunto junto, por exemplo, com digital twins, é um assunto que eu estou vendo acontecer, mas não entrei ainda para analisar, entender, ver como que o que está acontecendo. Não sei, acho que realmente eu não consigo, na questão do QR Code, te dizer benefício, o que está acontecendo dentro do meu Uhum. mundo, tá? Eu posso ficar devendo. Se você quiser fazer uma outro tipo de pergunta aí para depois a gente fazer, mas não é meu dia a dia, não é uma coisa que eu Você ainda estou não teve a tô chance acompanhando. de ser colocado de frente para um Não projeto tive. para utilizar isso. Não, a variedade. Exato, Paulo. É Eu, eu, porque eu uma faço. das coisas extremamente importantes, né, inclusive a Fractal, que é nosso parceiro aqui, Sim, que nos ajuda nesse Paulo Talks, dá todo esse suporte, tem dentro, né, da sua concepção a questão da portabilidade. Antigamente o software era de proprietário, né, o cara que tinha naquela máquina ali, eu lembro, se você lembra lá da época da IFS, e você tinha que fazer o sim, backup, depois está tudo na nuvem, você assina e tal, mas principalmente você tem a liberdade e a facilidade que democraticamente todo mundo tenha acesso e use o software de gestão da manutenção, que é a portabilidade através de um instrumento. Chega lá na frente da máquina, né?
filmar um QR Code ou um código de Sim, barras e sim. dali obter as informações e suporte remotamente, seja de inteligência artificial ou um ser vivente que está lá do outro lado para te ajudar. Então, esses projetos, né, eles passam pelo lado do hardware e do software. E no meio do caminho tem as pessoas que vão fazer as especificações e a identificação para você fazer as coisas razoáveis. Vamos fazer um negócio gigantesco que não serve para nada, né? Então, a pergunta que eu Sim. faço para você é a seguinte: com relação a essa estabilização, o que é importante na hora de você fazer um projeto de digitalização que contemple esses aspectos de inteligência artificial, de uso dessas ferramentas já estabelecidas e outras que vão contemplar o uso da experiência? Olha, Paulo, a gente vai aprender uma coisa, por mais óbvia que possa ser, tá? O fato de você, da geração, do mundo atual, ser tudo muito rápido, muito, tudo acontece muito rápido, tudo é feito muito rápido, você não se aprofunda na questão fundamental que é entender o problema do cliente e o que efetivamente ele está precisando. Tá? Quando a gente montou a nossa metodologia para implantação, para a criação do modelo preditivo, tinha uma etapa lá que era um pouco negligenciada, que é justamente a etapa inicial. Já falava, não, vamos fazer o modelo, vamos testar, funcionou, funcionou, não funcionou, testa de novo, testa de novo, testa de novo. Só que não se fazia muito um levantamento muito aprofundado a ponto do cientista de dados conhecer tanto aquele negócio quanto a pessoa que está transmitindo essa informação para ele. Que na hora que ele estiver testando o modelo, ele vai lembrar, puxa, aquilo lá funciona assim na empresa, ele entende o processo, tá? Então, eu acho assim, não devemos pensar só na tecnologia. Hoje a gente está fugindo. Hoje você me falar, vamos fazer um modelo preditivo. Tá bom. Em que nuvem você vai rodar? Não interessa que nuvem eu vou rodar. Eu vou rodar na AWS, na GCP, no TOTOS, no InterSystem, o que for. Qualquer nuvem. A nuvem, ela está por baixo da mesa. O que está por cima da mesa é o caso de uso e a necessidade do usuário. Então, o que a gente aprendeu, que acho que é uma dica legal, por mais óbvia que possa parecer. E por mais que tenha essas questões, não, vamos fazer um MVP. Se o MVP, se a gente provar que funciona, ele funciona. Tá bom, mesmo para fazer um MVP, você tem que sentar com o usuário, com o cliente, estressar o máximo O que é possível, MVP? tirar dele o máximo. Pandolfo, dá um tempo, Pandolfo. Eu estou aqui para aprender. Pensa, Explica para mim o que é MVP. o MVP, pensa na antiga POC. Lembra da É. POC? O cliente sempre queria uma POC para você, para testar a prova de conceito que funciona aquele conceito na tecnologia que você está Uhum. fazendo. O MVP é uma coisa parecida. Você vai, Most Value Process Program, enfim, você vai ter uma situação, um modelo que você põe para funcionar, uma ideia que você teve, você põe para funcionar com requisitos mínimos para provar que funciona, para alguém falar, pode prosseguir porque eu vi que funciona. Então esse MVP você vai testando, vai. Pode acontecer chegar à conclusão que não serve. Joga MVP fora, é um nome volta para cascudo, é um cá. nome interessante para dar a palavra protótipo. Quando você faz os Protótipo. ajustes e vai melhorando e vai verificando até Justo. acessibilidades, acessos e acessórios que você não tinha pensado no É isso início. aí. Isso aí. Você vai testando o mínimo Uhum. necessário para você mostrar valor e alguém falar, legal, gostei, é viável. Isso, inclusive, ajuda a elucidar a cabeça de todos aqueles que estão participando do processo. Exatamente, é É. isso aí. Exatamente isso. Envolve todo mundo junto, mas você não faz mais aquele MVP de um Uhum. ano. Por exemplo, aquele projeto lá, aquele protótipo de um ano para provar depois que não funciona. Não, você já vem aqui, curte espaço e tempo, põe para funcionar, testa tecnologia tal e põe para funcionar e alguém vai olhar e vai falar, gostei, é viável, Eu segue. fiz um trabalho Então, parecido com isso que você está descrevendo para uma indústria farmacêutica em que a gente desenvolveu um algoritmo que fazia o processo decisório de se colocar um sobressalente em estoque ou não, em função de 87 variáveis que foram estudadas para se chegar à decisão final se ia a estoque ou não e na quantidade
que deveria ser mantido em estoque. Um trabalho bastante interessante. Em Então, 2 meses, a gente trouxe alguns milhões de economia para esse cliente aí, que é um gigante da indústria farmacêutica. Fazendo exatamente isso aí. mas Eu não mesmo sabia que eu assim, estava fazendo um MVP, hein? é um nome bonito, podia cobrar Podia mais cobrar caro um até. pouquinho mais caro. Rodolfo, Mas diga. essa questão que você colocou aí, você conseguiu indiretamente mostrar para a indústria farmacêutica, provavelmente você teve um cálculo de ROI, alguma coisa, mostrar que era Uhum. viável. Por isso ele investiu e conseguiu economizar. Mas mesmo assim, nós que estamos em campo, isso daí, olha, a gente faz muita reunião por dia sobre esse assunto, sobre venda de inteligência artificial, ciência de dados, chatbot, chat GPT. Ainda existe muita catequização, precisa de muita catequização ainda, precisa de muito ensinar muitas pessoas, explicar o que, que eles estão precisando, identificar o que eles precisam e convencê-los que eles precisam, né? Por isso que eu bato sempre na questão do caso de uso, que é mais fácil de você trabalhar, mas ainda existe muito desconhecimento. As pessoas, essa hype, a gente tem um produto que a gente trata como um assessment, para identificação de caso de uso. Porque ao invés da gente falar, ó, oh, vamos para uma consultoria, que nós vamos ficar 6 meses aqui, identificar. Não. Vamos fazer um assessment rápido com as áreas da sua empresa, que todo mundo tem uma ideia do que poderia usar a inteligência artificial dentro do seu dia a dia. E ele vai trazer isso aqui para a gente vai. E depois você vai priorizar dentro da empresa. É um negócio que funciona bem, porque todo mundo quer trazer, mas muitos não sabem fazer. E a gente que está em campo, quando você cai naquela empresa que ela fala, como você falou, essa empresa farmacêutica, ele fala, é isso que eu quero, você fala, caramba, que bom. Agora, quando você cai naquela que você fala, vamos fazer um modelo de previsão de demanda de vendas, ele fala, para que isso? E ele não está maduro ainda o suficiente para entender e vamos tentar identificar uma outra oportunidade. Desculpa ter te cortado Não, aí, mas mas a conversa nossa aqui é uma conversa livre de aquisição e troca de informações. Fantástico. Rodolfo, quero te agradecer muito, né? Tuas considerações nada, finais obrigado a aí você. e a curiosidade de sempre, né? Como é que está o público que vai lá assistir suas aulas, né? Quais são as demandas que essa galera chega nessa matéria tão interessante, tão inovadora? Não, na verdade, no tempo, a FATEC e SPM eu coloquei no currículo aí, foi um período que eu dei aula, hoje eu não estou dando aula. Eu estou aprendendo, eu estou tentando estudar para poder aprender, para eventualmente voltar. Tenho participado de seminários, tenho participado de feiras onde eu proferindo Mas acho palestra, bom você na voltar revista. com as aulas, porque o mercado está carente com isso aí. O pessoal que tem esse nível Eu de preciso achar informação, um essa tempo. demanda aí, com certeza existe. Pandolfo, Mas não, existe com certeza, eu não tenho dúvida, mas eu estou mais tentando aprender mais, porque a proliferação de informação está muito grande, e para a gente tentar passar o que a gente sabe, você tem que se sentir mais seguro e confortável. Por exemplo, essa questão do QR Code que você comentou, que você sabe o que faz, você sabe para que usar, mas a aplicação no seu dia a uhum, dia é uma coisa que eu uhum. desconheço. Então, vou sair de casa, vou agora voltar, entrar na Para não internet, perder, entender. eu não gosto de perder a piada, né? Tem uma história que conta que no século XIX, lá na corte em Lisboa, existia um poeta que se chamava Dubocage, que acabou cunhando, né, as piadas do Bocage, que eram piadas bastante avançadas para a época, o pessoal dizia que eram pornográficas. Mas um dia Sim. ele era um boêmio, e ele chegou num baile, né, muito bem trajado, e com um tecido pendurado, um corte de tecido pendurado no ombro, assim, e circulando entre as pessoas. E alguém chegou para ele e perguntou: Bocage, por que você está trazendo aí esse corte de tecido? Por que você está com esse tecido? Ele falou assim: não, eu comprei esse tecido e estou esperando chegar a última moda para fazer um traje para mim. Né? Em termos de tecnologia, a última moda está por chegar, sempre estará por chegar. Né? Sempre E está para chegar. nós estamos. A diferença é que essa vez está cada vez mais E, rápida, né? Ela chega isso aí, rápido e vai é embora isso aí. rápido. Amigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite de você. Né? Muito bom ter estado com você nesse dia.
e espero que tenha sido de bastante relevo, né, e interessante para quem nos acompanhou até aqui. Não, eu acho que foi válido, é válido, sempre é válido, é legal estar com você, esse reconhecimento de manutenção é muito rico. Essas informações que você tem nas suas pesquisas que você faz, a quantidade de dados que você tem, você pode ter certeza que se você, eles são muito passíveis de você trabalhar com ciência de dados em cima deles, identificar comportamentos que você não consegue ver no seu dia a dia, mesmo com a sua experiência, né? Mas o mais importante daqui, para encontrar vocês, é o fato de você perceber lacunas de conhecimento que você tem, que você precisa melhorar, e poder transmitir a experiência que a gente tem aí, né? Ainda é uma experiência interessante, mas é muito pequena frente ao que o mercado está esperando. Isso aí, amigo. Cada canto que você vai aprender uma coisa nova. Então, isso aí que eu acho que é Muito legal. bom. Tá bom? Bom, pessoal, eu Maravilha. quero agradecer a turma o pessoal que esteve conosco até aqui, nessa Paulo Talks, nessa edição facilitada, né, com grande suporte da Fractal, né, o software de manutenção inteligente e que já vem com inteligência artificial on-board. Né, se você está interessado em dar um up na sua gestão de ativo na manutenção, considere o Fractal, faça uma solicitação de demonstração e você vai se surpreender com a facilidade de uso dessa ferramenta e tudo que ela pode te dar de retorno. Bom, agradecendo a todas essas pessoas que nos prestigiam no Paulo Talks, estamos, como sempre, à disposição para qualquer tipo de questionamento, sugestão de pautas. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre os nossos entrevistados, conversar com eles ou conversar comigo, estamos à disposição em todas as redes sociais, no YouTube, no LinkedIn e nos nossos sites, né? Então, agradecendo mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou aqui pela paciência e pela perseverança em nos acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.